Boa tarde. Nós damos início agora ao último dia do encontro do projeto Conexões Itaú Cultural, o mapeamento da literatura brasileira no exterior, que este ano celebra 10 anos de atividade. Nós tivemos 2 fantásticos primeiros dias, com mesas muito interessantes, com reflexões muito importantes para o desenvolvimento do projeto, e, com certeza, as mesas que temos hoje são igualmente interessantes. Eu gostaria de imediato compor a mesa, convidando a professora Marta Peixoto, que é professora de literatura brasileira na Universidade de Nova York, uma das mais importantes pesquisadoras de literatura brasileira no exterior, tem pesquisas publicadas sobre os mais diversos autores, com ênfase para o João Cabral de Melo Neto e a Clarice Lispector, e, em relação a Clarice Lispector, é autora de vários artigos e de um livro, Passionate Fictions, Gender, Narrative, Violence, que é certamente um livro de referência nos estudos claricianos desde sua publicação e que foi traduzido para o português e publicado pela editora Vieira Lente. É uma grande alegria ter a Marta Peixoto conosco pela primeira vez no projeto Conexões. Eu gostaria de convidar também a Eliane Conceição, que é professora da Rede Pública Estadual de Araraquara, é doutora em Sociologia, com uma tese absolutamente brilhante, e eu posso dizê-lo porque ela jamais o faria, porque ela é muito modesta. É uma tese absolutamente brilhante e inovadora, chamada A Violência Social Brasileira, na obra de Carolina Maria de Jesus, e eu posso dizê-lo porque eu fiz parte da banca. É uma tese que apresenta um olhar muito inovador sobre as formas de inserção que a Carolina Maria de Jesus desenvolveu para ingressar no meio cultural e literário brasileiro. Gostaria de convidar a Katrina Dodson para completar a mesa. A Katrina Dodson é escritora e tradutora. Ela recentemente ganhou um prêmio muito importante pela tradução de todos os contos de Clarice Lispector, tradução publicada em 2016, e ganhou o prêmio Pen Translation Prize em 2016. No momento, ela enfrenta um enorme, mas muito prazeroso desafio, que é uma nova tradução de Macunaíma. Ela é doutora em literatura comparada pela UC Berkeley e, no momento, prepara um livro que certamente será muito interessante, é um ensaio, um diário da sua tradução de Clarice Lispector. Antes de começar a mesa, eu gostaria de fazer uma menção muito importante e parabenizar uma participante do evento, que é a nossa querida Tika Takeda, que ontem, no Japão, saiu a tradução que ela preparou de Órfãos de Eldorado, do Milton Ratum, e essa tradução não é uma tradução isolada, é apenas o princípio da primeira coleção no Japão dedicada à literatura brasileira. Então, a Tika, certamente, hoje, na nossa celebração, quando tomarmos as nossas caipirinhas, tomaremos também em homenagem à Tika Takeda. Agora começamos a mesa. Como foi esclarecido ao longo dos 2 primeiros dias, o projeto Conexões, mapeamento da literatura brasileira no exterior, ele tem 2 princípios bastante simples, mas se revelaram muito produtivos. Quer dizer, em primeiro lugar, nós não temos e não oferecemos aos mapeados uma concepção normativa de literatura. Nós não determinamos a priori o que é ou o que deva ser a literatura. Cabe aos mapeados, a partir da sua experiência pedagógica e da sua reflexão crítica, definir o que cada um entende pelas distintas formas de expressão e de experiência literária. Esse caráter não normativo do nosso mapeamento permitiu que, hoje, depois de 10 anos, nós já tenhamos 347 mapeados. Todos, muito generosamente, responderam um longo questionário, e este evento, o nosso encontro do 10º ano, ele, na verdade, ele é derivado das respostas que todos vocês deram aos questionários. Uma questão que sempre é uma questão que se revela fundamental é o problema da tradução intercultural e os seus desafios. Em outras palavras, eu pensei, para iniciar a nossa conversa, recordar um ensaio célebre, mas hoje um pouco esquecido, de um romanista alemão, o Leo Spitzer, que, no ensaio autobiográfico, que é muito próximo ao projeto Conexões, um ensaio chamado Das eigene und das Fremde, o próprio alheio. Ele recordava a sua experiência em diversos contextos culturais.
O Léo Spitzer, como todo romanista alemão, dominava as línguas neolatinas e teve experiência pedagógica na Itália, na Espanha, na França, na Alemanha. Como era judeu, em 1933 teve que emigrar, foi para Istambul, inaugurou a cátedra de filologia românica na Turquia. Depois terminou a carreira em Johns Hopkins. Ao definir esse deslocamento constante e a sua forma de pensar, ele dizia que o trabalho que ele realizava era um trabalho que exigia um duplo quase. Quase como no poema do Mário de Sá Carneiro. Dizia o Léo Spitzer, para ele realizar o seu trabalho, ele tinha que quase tornar-se um francês, um italiano, um espanhol, um português, um brasileiro. Ele tem ensaios sobre todas as nacionalidades. Mas, evidentemente, sem deixar de ser alemão. Ao mesmo tempo, para poder realizar esse trabalho, ele tinha que quase deixar de ser alemão, para não naturalizar a própria cultura e, por isso, estereotipar as outras. O trabalho que nós fazemos, em alguma medida, o trabalho que a Marta Peixoto faz há tanto tempo, que a Katrina Dodson faz, que a Eliane, ao seu modo, também realiza, é também este duplo quase. Sem deixar de ser o que se é, aprender também a ampliar os horizontes a partir do outro. É sobre isso que nós vamos conversar. Como a tradução intercultural implica esse desafio quase antropológico, de ser e não ser, deste duplo quase, assimilar o outro, sem deixar de ser o que se é, ampliando o que se é pelo outro. É sobre isso que nós vamos começar a conversar, e como nós temos feito ao longo desses dias, eu vou seguir a ordem do programa. Começaremos, portanto, com a Eliane Conceição. Só recordando o nosso protocolo, idealmente, na fala inicial, vocês têm 10, 15 minutos e depois abrimos o diálogo para todos. Obrigada, professor João César. Obrigada pelo convite, né? É muito bom estar aqui com vocês, falar um pouco sobre a Carolina. E eu vou tentar, né, ser o mais breve possível. Como o professor já falou, a minha tese é sobre a violência social brasileira na obra da Carolina. Então, eu sou da área de ciências sociais, então foi um estudo voltado, uma análise sociológica de uma obra literária, né? No caso de todos os escritos da Carolina, desde o mais conhecido, que eu vou comentar um pouco aqui, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, aos menos conhecidos como o romance Pedaços da Fome. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a Carolina e depois puxar para a questão da tradução, que é o nosso interesse aqui nessa tarde, né? A Carolina, ela foi um marco na nossa cultura, né, na nossa literatura nos anos 60. Por quê? Ninguém esperava que uma mulher como ela, negra, pobre, com a educação não formal, né, ela estudou apenas até a 2ª série, se tornasse uma grande escritora, publicada em 17 línguas, e recorde de vendas aqui no Brasil nos anos 60. Então, o que aconteceu? A Carolina, ela, como milhões de brasileiros e brasileiras, né, migraram no começo dos anos 30, 40, 50, 60, o caso da minha mãe, por exemplo, para tentar uma vida melhor em São Paulo. E a Carolina veio primeiro para o interior, Franca, Ribeirão, até chegar à capital. E aqui, em São Paulo, ela acabou sobrevivendo para poder se manter com os filhos, recolhendo lixo na rua, né, como catadora. Então, a Carolina acabou exercendo essa profissão, mas o sonho dela sempre foi ser uma escritora. Você pode passar? Esse é um dos trechos, né, eu vou comentar já do Audálio Dantas, que ele publicou na matéria de jornal de abertura, né, em que ele conheceu e começou a divulgar os escritos da Carolina, em 58, em que ela fala exatamente isso, né? Esse sonho de ser escritora, mas as dificuldades para se tornar uma. Esse encontro com o jornalista, porque seria difícil demais a Carolina se tornar uma escritora de uma maneira impessoal, né? A Carolina foi essencial, porque a partir do encontro, ele ficou maravilhado com os escritos dela, o jornalista Audálio Dantas, e publicou trechos como esse que a gente está vendo no jornal Folha da Noite, hoje Folha de São Paulo. E, dessa publicação, ele acabou conseguindo uma editora e publicou o Quarto de Despejo, que foi um sucesso estrondoso, né, naquele período. Só que a Carolina, ela era uma escritora completa, né, e não
não era exatamente isso que ela queria publicar. Ela achava os diários muito pouco importantes. Ela valorizava mais a sua poesia, né, os seus outros escritos. Mas ela acabou cedendo, né, ao interesse que o Audálio teve, ao interesse da edição pelos diários, que acabou gerando os 2 livros mais conhecidos dela, que é O Quarto de Despejo e A Casa de Alvenaria, que é uma continuação. Depois que ela sai do contexto, né, de vida na favela e vai para uma casa, e começa todo... Aliás, é um livro muito rico para a gente entender essa coisa da divulgação para um escritor, né? A relação com as editoras, com a mídia em geral, né? E tudo isso que a Carolina vai passando nesse segundo momento. Mas o que acontece? A Carolina se tornou um grande sucesso, mas ela tinha, né, ela carregava na sua trajetória, na sua história, todas as dificuldades que a maioria dos brasileiros viviam e que acabaram sendo usados, de uma certa forma, contra ela, os estereótipos negativos. Mulher, negra, mãe solteira, pobre. E acabou acontecendo, como a principal biografia, os principais biógrafos dela, o José Carlos Sebibon e o Robert Levine, tratam no livro A Cinderela Negra, uma espécie de criação de uma personagem, né? De tratar a Carolina como se ela fosse um objeto, né? Alguém que não tinha o devido reconhecimento como escritora, que era o que ela sempre buscava. Você pode passar? Isso aqui eu tinha pulado, esse trechinho, mas tu pode deixar. Por quê? Antes mesmo da Carolina ter o contato com o Audálio, né, isso é importante frisar, ela já tentou publicar de outras maneiras. Inclusive, eu tenho uma poesiazinha pequena dela que ela publicou no finalzinho dos anos 40, em homenagem ao Vargas, mas que não teve repercussão. E esse trecho que a gente está vendo aqui é uma dessas tentativas frustradas dela, né, de encontrar alguém que quisesse ler o que ela escrevia. Agora você pode passar? Então, o que acabou acontecendo com a Carolina? Ela foi sendo esse personagem, esse objeto de consumo. E a sua obra aqui no Brasil, muito pouco discutida ou conhecida de fato naquele período, para além dessa personagem que subiu na vida, né, que esse estrondo, esse absurdo de uma mulher que escrevia naquelas condições que ela vivia. Só que a Carolina escrevia e foi muito mais bem reconhecida lá fora do que aqui. Então, os 2 primeiros países que tiveram mais destaque foi na França e nos Estados Unidos, mas ela, como eu disse no começo, foi publicada em várias, né, em inúmeras línguas. Pode passar. Esse quadro aqui são as línguas que eu acabei pegando durante a pesquisa na obra de uma professora da UFMG, se não me engano, Elzira Perpétua, que fez um capítulo só de análise dessas traduções, né, especialmente dos prefácios e dos títulos das adaptações que fizeram nessa questão intercultural, que não é fácil traduzir uma obra como a da Carolina, com todos a questão do nosso contexto, da nossa cultura, a questão mesmo dela, do manusear dela da língua, a maneira como ela escrevia. Então, os que estão em amarelo são todos que publicaram apenas Quarto de Despejo, né? Então, o Quarto de Despejo foi publicado logo nos anos 60, com exceção do Irã, que eu vi que é em 91 que foi publicado. E os que estão em verde ou foram Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria, ou Quarto de Despejo, Casa de Alvenaria e Diário de Bitita, que eu vou falar já um pouquinho. Mas a gente vê, assim, com esse quadro, o quanto a Carolina foi conhecida mundialmente, né? A importância da obra dela, e que a gente precisa discutir isso, e por que esses países todos também tiveram esse interesse tão grande. Primeiro que a gente tem, numa relação de tradução intercultural, a gente tem que olhar o contexto histórico, político, né, dos 2, tanto de onde se produziu a obra, quanto de onde está se traduzindo, né, se reapresentando a obra. E a gente vê, assim, por exemplo, no caso ali eu coloquei Rússia, mas é a União Soviética na época, aqui eu coloquei Alemanha, mas era a Alemanha Ocidental que traduziram. Os biógrafos que eu citei do Cinderela Negra, eles colocam assim, que cada um desses polos traduziram, pensavam a obra da Carolina por uma vertente. Para o Ocidente capitalista, a obra ela seria uma espécie de aviso dos riscos, né, da corrupção do sistema que precisaria ser corrigido para não levarmos ao comunismo, né, os riscos de um comunismo. No bloco socialista, como Cuba, né, ali, que também tem a tradução, e a União Soviética e tal,
a Tchecoslováquia e tal, esses países eles já traduziram na vertente de que olha o que dá o sistema capitalista, olha o horror que é esse sistema. Então a gente vê como a tradução ela envolve essa questão política. E mesmo aí é interessante ver depois os títulos, né, a maneira como eles traduziram. No Japão é fascinante. A próprio tema ficou Diário de Carolina, né? Carolina Nick, se não me engano, a tradução depois eu vejo direito. Mas aí traduziu como diário no sentido pessoal, não como diário em sentido literário. Então cada um adapta e traduz conforme o seu contexto. Mas pode passar, João, por favor. Eu queria falar rapidamente um pouco, né? Já falta só 5. Não, fica tranquilo. São 15 minutos generosos. Generosos. Então aí tá bom. Das obras dela aqui, né? E retomar um pouquinho aqui no Brasil, por que essa obra aqui, Quarto de Despejo, foi tão traduzida. Então, esse sucesso de 60, Carolina é um diário, então, data, corrido ali, o que acontece. Então, ela abre o diário já com a entrada dia 15 de julho de 55, que é o aniversário da filha dela, Veronice, e ela narra com uma força as questões de dificuldades financeiras que ela tem, mas todo o desejo, o sonho que ela também tem de uma vida melhor. E a crítica, principalmente a crítica social, a tudo que ela vivencia e tudo que ela vê naquele contexto. Então, Quarto de Despejo, essa, não sei se vocês conheciam essa capa. Pode passar, João. Com a publicação, sucesso, começou a entrar dinheiro. Casa de Alvenaria abre as primeiras entradas do livro, é esse contexto dela ainda sem grana, indo para ver a publicação, para ver a preparação do livro, para ir para a divulgação em frente à Livraria Francisco Alves, e a mudança, a compra da sua primeira casa, as viagens, o contato com a imprensa, com os editores. Então, é um livro bastante rico. E, nesse sentido, a gente vê o quanto a Carolina ela sofre, ela passa isso na sua literatura com esse personagem que estão construindo para ela e que ela não quer. Porque a única figura que ela queria para si mesma era de uma escritora reconhecida. E ela acabou não sendo. Então, Casa de Alvenaria, eu até acho mais forte nesse sentido da gente ver essas contradições que tem na nossa sociedade. Porque aí ela está vivendo nesses dois mundos, né? Nesse diálogo com os dois. Pode passar, João, por favor. Os dois livros aqui que eu coloquei, o romance, Pedaços da Fome, e o livro Provérbios, ela já publicou com dinheiro próprio, já não teve interesse de nenhuma editora, e nem a edição do Audálio Dantas, né? Também isso é importante falar. Mas eu acho genial esse livro, o Pedaços da Fome, porque ela faz uma inversão. A gente está acostumado a ver a moça pobre, né, nas novelas, que se casa com um rapaz rico e vai viver naquele mundo de fantasia. Ela faz exatamente o inverso. É como se ela colocasse para nós, leitores, né, para essa sociedade, como vocês reagiriam se estivessem no meu lugar? Então, é essa moça que nasce numa família mais abastada e acaba vivendo uma vida de muita dificuldade e relativizando muitos dos seus pontos de vista e muitas das questões que ela tinha como certeza. Então, é bem interessante, vale a pena ler. Pena que já está esgotada essa edição. Provérbios ela adorava aforismos, inclusive o Pedaços da Fome é repleto deles. Ela se via como uma espécie de... Ela se dizia poeta, mas como alguém que vinha dizer aos outros como que deveríamos viver, né? Como que seria o viver bem, né? Como corrigir os problemas. Então, esse livro de Provérbios é genial também. E o que eu queria só fechar agora... Pode passar, João. Essa questão da tradução em relação ao Diário de Bitita. Carolina, em 75, já estava isolada, né? Já estava sem interesse da mídia, já ninguém procurava ela para publicar. Mas duas jornalistas, né, Clélia Pisa e... Ai, meu Deus, esqueci o nome da outra jornalista. Pois bem, foram até Parelheiros, onde ela estava morando já, e queriam ver o que ela estava pensando, o que ela estava escrevendo, e ela mostrou um bloco de rascunhos de uma possibilidade de romance. Um Brasil para os brasileiros. Era esse o projeto dela, em que ela retomava a sua infância em Sacramento, Minas Gerais, e contava um pouquinho mais de uma forma que ela mesma coloca mais cômica, mais engraçada, mais leve. Entregou para essas jornalistas, elas levaram para a França, e, em 77, a Carolina morre,
tem todo esse processo, essa demora, elas acabam traduzindo a obra e publicando primeiro na França, com o nome Jornal de Bitita, em 82. Somente em 86, 9 anos depois da morte dela, é que a gente tem a nossa versão de Diário de Bitita, que é um livro genial, sobre todo o processo de como Carolina foi parar em São Paulo, toda essa questão da concentração da terra, da questão da escravidão, o peso que isso tem na vida de negros no Brasil, ainda hoje, mas ainda mais forte ali nos anos 20, 30, em que ela passou esse período lá com a família. Só que, pasmem, a tradução, o nosso livro é tradução do francês. Então, não é o original da Carolina. O texto original, tem que se pegar, consegui-lo, tem uma cópia no Instituto Moreira Salles ou no Unicamp, porque a Rafaela Fernandes, uma estudante de letras, fez um trabalho com os manuscritos dela e conseguiu acesso a esses originais. Mas é uma tradução. Então, como tradução, tem muita coisa que foi adaptada para o público francês, coisas que não necessariamente teríamos que ter na nossa. E mesmo a questão da correção ortográfica, que com a Carolina tinha bastantes erros, agora, nesse livro, praticamente não tem, por causa dessa tradução. Mas é uma coisa interessante para se pensar da obra dela. Pode passar. Esse último aqui é uma coletânea de poesias, foi publicado, organizado pelos historiadores José Carlos Merri e Robert Levine, publicado em 96. Então, essa já é uma publicação póstuma, mas é também muito bom, mas é uma coletânea, tem muita coisa dela ainda inédita que poderia ser publicada. Pode passar. Eu coloquei esse trechinho aqui para a gente pensar o que é ser escritor no Brasil e a importância de uma obra como a da Carolina, em que a gente lida com várias identidades, com várias questões, de ser mulher, de ser negra, e de, ainda assim, estar rompendo com esses estereótipos para conseguir passar uma mensagem, passar um valor, passar uma ideia do que é a vida dessa mulher em São Paulo. Acho que é isso. Pode passar só a bibliografia para o pessoal ver, se tiver interesse. É isso. Pode passar. Obrigada. Eu agradeço a Eliane Conceição por essa brilhante reflexão e passo a palavra a Katrina Dodson. Sim, obrigada pelo convite, o Itaú Cultural. Fico muito feliz ao estar aqui com a minha tribo, pessoas que trabalham com a literatura brasileira entre mundos. Eu achei muito interessante, como Eliane, você levou também a questão da tradução intercultural dentro do contexto nacional, que também é uma pergunta, uma questão relevante quanto à tradução para outros países também, e hoje eu vou falar de 2 projetos meus de tradução, Todos os Contos de Clarice Lispector em Macunaíma, que está em andamento. Eu queria considerar essa pergunta: quais são os maiores desafios culturais da tradução? E, para mim, eu acho que tem a ver com captar a especificidade da linguagem, o contexto original em termos da cultura, da região, da história. E o tradutor tem que decidir o que se pode resguardar do contexto original e o que tem que adaptar, para fazer o texto mais legível, acessível a um público fora do país, do contexto original. Tem que decidir o que teria que explicar e de qual forma. Essa questão da forma é fundamental. E eu acho que as coisas mais difíceis de traduzir são coisas que têm a ver com a linguagem mais marcante, A gíria, como a gente estava falando ontem com Paulo Lins e Alison Entrekin, traduzindo Cidade de Deus, em que ele próprio teve que pesquisar gíria dos anos 60, na favela, 60, 70, 80. Então, a gíria, os dialetos, sotaques regionais, o humor, eu acho o humor, a ironia, é uma das coisas mais difíceis a traduzir, porque a ironia, tem que saber
o contexto, né? Ironia depende de um contexto bem específico, né? Também os jogos de palavra, os duplos sentidos, as expressões idiomáticas são muito difíceis, né? Porque tem tudo a ver, né? A graça às vezes só tem a ver com um contexto específico. Então, como traduzir isso? E em termos práticos, tem várias maneiras de explicar, né, um contexto e de preencher o conhecimento necessário e também, né, de decidir se realmente é necessário para o leitor apreciar o livro. E uma das opções é que se chama stealth glass, em inglês, que seria num paráfrase sutil, colocado dentro do texto, né? Então, um exemplo disso em Clarice, no ensaio Brasília, ela fala assim: ai, eu lhes digo, a pior palavra da língua portuguesa, sovaco. E eles caem mortos. Mas para ti, meu amor, sou mais delicada e digo baixinho, axilas. Então, isso tem tudo a ver, né? Tudo a ver com o português. Então, eu fiz um desses stealth classes, na paráfrase. Then I'll say the worst word in the Portuguese language, sovaco, vírgula, armpits, and they'll drop dead. But for you, my love, I am more delicate and softly say axilas, underarms. Porque, para mim, né, isso também, né, quando tem a ver com a poética, o som da palavra, tem que manter. Mas eu acho que, como temos também em inglês essas duas palavras para sovaco e axila, né? Armpit é mais grosseira, né? E underarms é mais elevada. Então, deu para colocar essa pequena tradução dentro da tradução. Outro meio de explicar o contexto é notas de rodapé, que eu odeio. Eu adoro como acadêmica, né? Freud, né? As coisas melhores estão acontecendo nas notas de rodapé. Mas, como tradutora, eu não quero intervenir no texto, então eu faço o que eu posso para evitar notas de rodapé. Só que, às vezes, não se pode evitar. Então, também, em todos os contos, no conto Um Dia a Menos, tem uma piada que tem tudo a ver com o nome. Então, normalmente, eu não faço assim, né, João para John, ou, como se fazia anos atrás. Mas, nesse caso, a personagem, o nome dela é Margarida Flores, mas tem toda uma piada em torno desse nome. Então, começa com Margarida Flores, Margarida Flores de Enterro, Margarida Flores de Jardim, Margarida Flores de Bosques Floridos. E esse conto saiu na revista Harper's, revista literária. E o estilo dele, eles não trabalham com notas de rodapé. Então, eles sugeriam a tradução Daisy Flowers, Daisy Funeral Flowers, Daisy Garden Flowers, Daisy Flowers of the Flowering Woods. E eu falei, não, mas isso tira totalmente o contexto brasileiro, né? E faz o conto algo escrito por Virginia Woolf ou Catherine Mansfield. E naquela história, ela também, né? Ela fala, ela faz uma referência à hora do chá. E ela fala, mas o brasileiro não tem esse hora de chá. Então, o compromisso que fizemos era que eles colocaram um pequeno prefácio. Então, para evitar notas de rodapé, mas no livro tem notas de rodapé, mas tem pouquíssimas. E aí, esse prefácio é um exemplo de um terceiro modo, de colocar informações nos paratextos, né? Escrever um prefácio, uma introdução, uma nota do tradutor, ou até colocar as notas de rodapé no final. E o que eu estou fazendo com Macunaíma é justamente isso, porque eu acho, como o livro é bem brasileiro e muito do humor se depende do contexto brasileiro, eu vou escrever uma introdução para estabelecer, né, uns contextos, e estou fazendo um glossário. E eu vou tentar evitar notas de rodapé, mas vamos ver. Então, eu queria... pode passar?
Isso era para ser o primeiro, né? Mas eu queria dar mais uns exemplos da Clarice. Pode passar? Sim, é só para introduzir, né? Oi, Clarice, tudo bem? Sim, então, isso pode ficar um pouquinho aqui. Então, o livro que eu traduzi foi Todos os Contos, em 2015, e faz parte de toda uma série de novas traduções da Clarice pela editora New Directions, e na Inglaterra está com Penguin Classics. Aí eu acho que, em geral, Clarice não é tão difícil traduzir culturalmente, porque na maior parte da sua obra o âmago reside em questões filosóficas, humanas, de plano psicológico. Então, nesse sentido, ela escreve uma literatura que se chama de universal, né? Tem todo um romance que se passa dentro do apartamento de uma mulher. Então, não tem que o leitor estrangeiro não tem que conhecer tanto o contexto brasileiro para entrar na obra dela. Mas eu acho que nos contos, né, os contos são mais cariocas. Eles têm muitas referências aos lugares. Então eu morei 4 anos no Rio, fragmentados, né? Mas como eu conhecia Rio de Janeiro muito bem, para mim facilitou a tradução dos contos para saber como era, né, Jardim Botânico e a estrada para Petrópolis. Mas tinha uns desafios, e eu acho que a maior perda, na verdade, culturalmente, na minha tradução, foi com o conto Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, porque a história é escrita num sotaque português irônico, que só tem humor dentro da língua portuguesa, né? Então, eu tentei colocar umas palavras que eram mais britânicas, né, para dar esse sabor de uma mescla, né, da língua inglês americano, junto com algumas coisas assim. Quando ela fala casa de banho, em vez de banheiro, eu coloquei lavatory, né, que seria bathroom ou restroom em inglês. Mas eu acho que toda a piada em torno da rapariga caiu fora, né? Então, porque não tem, então é young lady. Então, eu acho que quem lê essa história perde esse contexto. Mas sempre tem que perder alguma coisa, né, na tradução. Bom, eu queria falar... eu coloquei uns exemplos de umas expressões só para falar da linguagem idiomática. E o maior desafio de traduzir Clarice é de saber onde ela está fazendo um desvio do português padrão e onde ela está inventando uma coisa que soa tão bem que parece que já existe como expressão idiomática, e quando ela está seguindo ou brincando com uma coisa que já existe, né? Porque eu queria fazer a mesma coisa em inglês, mais ou menos, né? Então, por exemplo, ela faz coisas que nem existem, né? Ela torna o verbo morrer em verbo transitivo. Ai, que te amo, e amo tanto que te morro. Mas que é isso? Então, eu tive... assim, eu só traduzi literalmente, né? I die you. Mas existe também, né, umas expressões idiomáticas que tem uma equivalente, né? Então, você tem que optar para outra coisa. Então, no segundo exemplo, com seus 8 anos altivos e bem vividos, dizia que, na sua opinião, eu não criava bem os meninos, pois meninos, quando se dá a mão, queriam subir na cabeça. Banana não mistura com leite, mata. Então, eu perguntei para uma amiga e ela falou: sim, essa é uma expressão, né, sobre dar macaco a mão e sobre para o ombro, eu acho, não é ombro. Então, ela faz essa mudança para a cabeça. Mas eu estava pensando, será que eu deixo? Mas sem ser macaco e menino, você perde a referência. Então, eu coloquei como
Because give boys an inch and they'll take miles. Mas então, a expressão normal em inglês seria give someone an inch and he'll take a mile. Então, como o macaco dela, né, pegou mais além do ombro, então eu coloquei além de só 1 milha, né? E no último exemplo, às vezes, né, em inglês e português tem umas expressões mais equivalentes. Então, tem a expressão bíblica, carne da minha carne. Então, ela faz esse desvio em Feliz Aniversário, né? A matriarca, que odeia a família total, né, menos um menino, ela fala, todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Então, para mim, era uma piada, né? Eles nem são carne da minha carne, eles são carne do meu joelho. E o tradutor anterior, ele perdeu a piada, então ele colocou em inglês flesh of my flesh, pensando, não, mas isso é a nossa expressão, né? Flesh of my flesh. Então, mas eu acho que valeu, né, para fazer esse mesmo desvio em inglês, flesh of her knee. Então, e deixar para o leitor, né? Porque existe esse problema do contexto cultural, mas quando é problema, a ambiguidade é problema, não problema, né, mas o elemento do próprio autor, eu acho melhor deixar essa ambiguidade. Então, o maior pesadelo do tradutor é de traduzir uma expressão figurativa, idiomática, literalmente. Maior pesadelo. Eu vivi aterrorizada com esse medo. Então, nossa querida Marta Peixoto me mostrou um erro que eu fiz. Eu fiz exatamente isso. Então, estou fazendo... Então, podemos passar. Então, estou fazendo agora as revisões para a brochura. Então, qualquer pessoa que encontra um erro, me diga, porque estou fazendo agora. Então, no mesmo conto, tem essa expressão vírgula. Eu não conhecia, o editor não conhecia. E Clarice, tão estranho. E isso é um problema traduzindo Clarice também, porque ela faz tantas coisas que são desvios. E ela tem essa coisa de pontuação. Ela começa um romance com vírgula, ela literaliza coisas, então ela fica... Tá bom, então, nesse contexto, né, tem um dos filhos da matriarca, ele está tentando dar um discurso. Assim, nem todos têm o privilégio e orgulho de se reunirem em torno da mãe. Pigarrel, José, lembrando-se de que Jonga é quem fazia os discursos. Da mãe, vírgula, riu baixo a sobrinha, e a prima mais lenta riu sem achar graça. Então, eu fiz uma interpretação e viajei, né, de que ela estava literalizando a pausa, porque o sujeito ele ficou sem a palavra, né, uma pausa, então... A sobrinha colocou vírgula. E também, né, a outra prima não pegou a piada. Então, mas Marta... Então, todo mundo sabe que quer dizer essa expressão, vírgula? Isso é a dificuldade, né? Às vezes, o tradutor nem é o melhor leitor do texto, porque não é falante nativo, muitas das vezes, né? Então, perdi isso. Então, eu coloquei embaixo, né, algumas opções, né, mas não pode ser tão contemporâneo, porque ela escreveu o conto em 64, eu acho, por volta, entre os anos 50 e 60. Então, eu coloquei their mother, their mother, their mother, I'm sure. Mas seria like, as if, se fosse um dialeto californiano de hoje, né, meu dialeto. As if, mas não pode ser. Então, isso é grande problema, né? Eu vou passar... acho que é só isso sobre Clarice. Pode passar, vamos ver o que... Catarina, você já tem 16 minutos. Se você puder começar a sim. concluir, Então, tá eu bom? acho que eu vou encerrar, então. Só quis falar um pouquinho sobre Macunaíma, que eu acho um desafio completamente outro. Bom, tem
acho que tem também, muita invenção, mas é quase além, né? Então, para mim, eu acho que uma apresentação do texto, esse glossário que estou fazendo para palavras em tupi, que eu estou deixando misturado com o inglês no texto, para mim, eu acho... É um livro que é tão específico no contexto nacional que precisa de mais apoio. O que se chama de thick translation, tradução espessa, em que você faz uma tradução mais literalmente cultural do texto. Eu acho que uma das razões que a última tradução fica fora do catálogo, saiu uma tradução para inglês em 1984. O livro vem sem nenhum apoio, né? Nenhuma introdução ou explicação. Eu acho que, quando o livro saiu em 1928, também ficou... Até hoje, fica impossível a ler, né? Muito difícil. Então, mas eu queria facilitar o contexto, como o leitor brasileiro tem hoje, muitos materiais, né? Bom, eu só queria mostrar uns trechos. Ou então, talvez você possa, no debate, retomar. O que você acha? Quando chegar a hora do debate, você pode retomar. Posso? Posso. Então, vamos deixar mais claro. A Marta vai ficar com pouco tempo. Sim. Muito obrigado, Catarina. Agradeço pela instigante reflexão. Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, a Marta Peixoto. Então, espero que vocês me escutem. Não sei se... Talvez mais próximo da boca, senhora. Mais perto, tá bom? Tá bom. Eu estou com um problema de voz com o qual eu não contava. Então, é o seguinte. Primeiro, agradecer a João César e a equipe excelente que agilizou toda a burocracia. E dizer que é realmente uma honra estar aqui e que eu aprendi muito com todos os painéis, todas as mesas redondas. E também que, ao ser convidada justamente para essa mesa, primeiro eu fiquei um pouco surpresa. Eu não faço tradução. Então, por que eu estou aqui? E, ao pensar mais no tema, eu vi que toda a minha docência no exterior é uma tradução intercultural. Então, que eu venho me dedicando a isso há muito tempo, inconscientemente. Então, o que eu vou fazer é algo muito simples, apenas dar uma ideia dos desafios que uma professora brasileira no exterior encontra ao tentar transmitir a cultura, literatura, etc., brasileira num contexto bastante diferente. Então, minha experiência com os desafios da tradução intercultural provém, sobretudo, da docência da língua, cultura e literatura brasileiras em 3 universidades norte-americanas: Princeton, Yale e New York University, também chamada NYU, nesta última por muitos anos, com programas de português pequenos, incluindo apenas alguns alunos que se especializam nestas matérias. Temos, o mais das vezes, alunos que fazem cursos avulsos como parte de outras especializações. O primeiro desafio é imaginar cursos que possam atrair
esses alunos ocasionais, além de reforçar os conhecimentos dos mais avançados. E outro desafio: reúne-se nos cursos em língua portuguesa, outros são oferecidos em inglês, alunos com conhecimento de português completamente díspares. Desde brasileiros que foram fazer a graduação na NYU e outros que são filhos de brasileiros, principalmente, às vezes, portugueses, mas sem nenhum conhecimento formal da língua. E, ao lado deles, alunos que recentemente começaram a aprender português. Bom, dado esses desafios estruturais, quais são as nossas estratégias, minhas e de meus colegas? Quero apontar 3. Em primeiro lugar, a inserção do Brasil num contexto hispano-americano, o mais conhecido dos alunos, e também em contextos mais amplos, estabelecendo diálogos, conexões. Penso no curso do meu colega Dylan Robbins sobre o canibalismo cultural, em que entram Montaigne, Lévi-Strauss e outros antropólogos, além de brasileiros como, claro, Oswald de Andrade. Uma segunda estratégia tem sido organizar cursos que incluam, em maior ou menor grau, a riqueza da música, do cinema e das artes plásticas no Brasil. Quando tentei dar cursos exclusivamente sobre a poesia, os alunos que se inscreveram foram poucos. Isso tem a ver, possivelmente, com a desconfiança que têm muitos norte-americanos em relação à poesia do livro, para usar o termo de José Miguel Wisnik. O ensino da poesia é o mais das vezes precário nos high schools dos Estados Unidos. Então, seguindo os passos de Charles Perrone, que se dedicou a essas relações, tenho dado um curso intitulado Brazilian Poetry and Song, poesia e canção brasileiras, que sempre atrai um bom grupo de alunos. Tento ressaltar que os próprios alunos já são adeptos da poesia, nas letras das músicas que tanto admiram e sabem de cor, além de levá-los a apreciar especificamente a poesia de Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, João Cabral, Adélia Prado, Haroldo e Augusto de Campos, assim como Noel Rosa, Chico Buarque e Caetano, entre outros poetas e músicos. Sem a inclusão da música, tenho a certeza, aliás, comprovada, de que um enfoque exclusivo na poesia não atrairia tantos alunos. O cinema tem sido um recurso valiosíssimo no esforço contínuo que faço, como todo professor no exterior, de tradução intercultural. No curso From Text to Screen, do texto à tela, estudamos as adaptações cinematográficas
de obras como Memórias Póstumas, Vidas Secas, Amar, Verbo Intransitivo, A Hora da Estrela, Cidade de Deus, sendo a adaptação fílmica em si uma forma de tradução entre meios distintos, a comunicabilidade da imagem falada facilita aos alunos acesso a textos escritos, o mais das vezes difíceis, e a discussão sobre traduções artísticas e culturais surge naturalmente. Tenho também dado um curso sobre cinema brasileiro, o excelente cinema documentário, que se estabeleceu com força desde os anos 90. Meu novo colega Jens Andermann, além de oferecer um curso comparativo entre o documentário brasileiro e argentino, oferece outro sobre a Tropicália e ainda outro sobre ecologia e cultura latino-americanas. É sempre importante, então, estabelecer redes de relações para contextualizar a literatura e cultura brasileiras de forma ampla. A terceira e última estratégia que quero comentar sobre a tradução intercultural que o trabalho de docência no exterior exige tem a ver com os estereótipos sobre identidade e cultura brasileiras que circulam no exterior, questão tão bem discutida anteontem na mesa sobre Bernardo de Carvalho, no que afeta o fazer, a circulação e a recepção fora do Brasil deste e de outros escritores brasileiros. Os lugares comuns sobre a cultura brasileira são muitos e, importante ressaltar, estão sempre em mutação, dependendo, em grande parte, das obras que chegam com destaque ao exterior, mas também da situação política e econômica do Brasil na ocasião. Alguns estereótipos antigos persistem, como vejo sempre na reação de conhecidos ou pessoas com quem trato de passagem, quando digo que vou para o Rio. Os olhos brilham e parecem pensar num lugar de luxe, calme e volupté, como imagina Baudelaire para o seu Là-bas. Estou, por acaso, relendo agora As Flores do Mal. Mas acho que já não vigoram os tempos em que Orfeu Negro era amplamente conhecido e pautava a ideia de um Brasil em que a pobreza e a carência eram compensadas de forma suficiente pela musicalidade do povo, a ausência de preconceito racial e pela alegria do samba e do carnaval. Meus alunos americanos atuais não conhecem Orfeu Negro. Muitos nunca ouviram falar de Carmen Miranda. Eu preciso mostrar imagens e relembrar décadas passadas. Os filmes que definem a visão que tem do Brasil são
Cidade de Deus e Tropa de Elite, atualmente. Escolhi tomar como ponto de partida para um curso o lugar comum da pobreza e da violência. No meu curso Narrating Poverty, narrando a pobreza, para estudar como a experiência da pobreza tem sido narrada, tanto em forma de ficção como de não ficção, na literatura e no cinema brasileiros, e também examinar as implicações e os usos destas narrativas, como circulam, onde e com que fim, quem lucra com elas e quem não, qual o nexo entre pobreza, violência, relações raciais, estigmatização e cidadania. Como estas obras sugerem as responsabilidades éticas do escritor, cineasta, leitor ou espectador. Enfim, questões que não se limitam aos exemplos brasileiros que estudamos, Carolina Maria de Jesus, Rubem Fonseca, Clarice Lispector, Eduardo Coutinho, entre outros, mas que estão presentes em modos de representar a pobreza bastante difundidos interculturalmente e que urge avaliar de maneira crítica. Glauber Rocha, no seu manifesto Uma Estética da Fome, já assinalava com desprezo o apetite que os países ricos demonstram pelas obras artísticas que falam da pobreza dos países pobres. Cabe a nós, professores no exterior, neste e noutros casos, reconhecer as ideias preconcebidas que os alunos trazem às nossas aulas, examinando-as de forma crítica e assinalando as questões mais amplas, inclusive as políticas nelas implicadas. Há, certamente, outras estratégias para enfrentar os desafios da tradução intercultural na docência no exterior, principalmente o convite a escritores, artistas e cineastas do mundo lusófono e a promoção de seminários e mostras de cinema, e ainda o estabelecimento de study abroad programs que levam os alunos a passarem um semestre ou mais no país lusófono escolhido. Ambas opções requerem, em maior ou menor grau, empenho e verbas, às vezes muita verba, institucionais. Então, este é o meu breve esboço de uma situação complexa, em que é preciso lembrar também o fato de que as áreas das humanities, ou humanidades, em geral, estão perdendo terreno na academia norte-americana, em que os alunos procuram cada vez mais preparar-se para profissões lucrativas. Esta é uma questão com amplas repercussões
e que afeta de forma, infelizmente, negativa o apoio institucional ao português. Sinto acabar numa nota pessimista, mas acho que a situação é um pouco pessimista. Obrigada. Agradeço muito a Marta Peixoto por um depoimento tão rico e muito importante para o nosso projeto. Certamente eu vejo o Claudinei ali, já pensando, Marta, eu quero este depoimento para o nosso blog. Já é o pensamento do Claudinei. As perguntas, por favor, devem ser encaminhadas por escrito. Para que vocês tenham tempo de preparar as perguntas, eu farei a primeira para a Katrina Dodson. Eu gostaria de saber o que você pode nos falar do seu projeto em curso, a tradução do Macunaíma. Sim, eu estava justamente, né, pensando nessa questão dos estereótipos, porque eu acho que isso vai ser o grande desafio de traduzir o livro de maneira que faz claro que ele está subvertindo muitos estereótipos brasileiros, né, do brasileiro. Dá para me ouvir? Dá. Alguém pode colocar o PowerPoint da Katrina, por favor, que eu vou mostrar o que ela ia mostrar antes. Se você quiser, eu mostro agora. Eu acho que não precisa. Não precisa? Não, então tá bom, tá perfeito. Tá perfeito. Ok. Desculpe, por favor. Eu acho que eu preferia só conversar, eu acho melhor. Não, mas isso é eu acho que a tradução anterior reduz a especificidade, a ironia, né, a sutileza do humor, da sensibilidade do livro do Mário, e assim se torna só uma aventura de um herói meio grosseiro, né, que gosta do sexo, do dinheiro, de conquistar os outros, e é tudo reduzido no plano de uma piada, mas piada que só reproduz os estereótipos dos brasileiros, né, dos vários brasileiros. Aí, para mim, eu queria recuperar os traços do humor, né, do estilo e da complexidade linguística, que não é somente, né, um livro de puro brincadeira, como o próprio Mário chamava, né, mas eu acho que, bom, o mito do romance, da construção do romance que ele escreveu em 6 dias na rede, no sítio em Araraquara, num delírio, assim. Só que pode ser a verdade, né? Mas também, né, é um livro baseado em anos e anos e anos de pesquisa e erudição. Então, é um livro que é muito brincalho, mas também, né, é muito sério. Então, eu queria levar alguma ideia desse traço. Então, é por isso que eu estou deixando traço do tupi misturado com o inglês. E, na verdade, se tiver tempo, eu queria só... Pode ser, eu queria mostrar uma comparação do primeiro parágrafo, só para mostrar como foi a tradução anterior, pode ser? Claro. Sim, então... pode, por favor, colocar... Só para dar um sabor do outro. Ontem nós discutimos, né, sobre a tradução anterior de Ai, que preguiça, que na versão anterior era Oh, what a fucking life, que torna uma frase meio prazerosa, né, e leve a alguma coisa mais com profanidade. Olha, Katrina, enquanto eles Sim. colocam o seu PowerPoint, eu já vou Sim. aproveitar para ganhar tempo. O Saulo Neiva quer saber se você consultou outras traduções para outros idiomas para preparar essa nova tradução. Ainda não. Então, É isso que você queria? Sim, mas você pode avançar um pouquinho. Eu vou mostrar alguns dos recursos que estou usando. E vamos pular por isso. Então, eu estou fazendo um rascunho, né, um manuscrito primeiro, para depois, quando eu fizer as revisões, eu vou
consultar as outras traduções, né? A Telea Ancona Lopes, ela recomendou, indicou, eu acho que a tradução francesa e espanhol do Hector Olea são boas. Então, eu vou consultar, mas só depois. Mas aqui eu estou usando muitos recursos, inclusive edições novas, né? Aquela no meio, embaixo é edição editada por Noemi Jaffe, né, para ensino médio, e ela coloca um glossário na mesma página. Então, isso está me ajudando. Estou usando o roteiro de Macunaíma, e agora saiu né, a edição Macunaíma de uma nova editora, Ubu, né, que é mais voltada às fontes indígenas. Traz outro glossário, outros ensaios, inclusive sobre viveiros de Castro. Então, a minha versão não vai ser acadêmica, mas eu queria trazer umas dessas. Então, eu só vou mostrar o primeiro parágrafo, só para mostrar as diferenças do estilo. Pode... não. Sim, por falar... um pouco mais... Ainda, mas... Não, antes, é isso a palavra que eu... Aqui. Então, é só para... Alguém quer ler o primeiro parágrafo em português? No fundo do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Obrigada. Minha tradução em andamento. In the depths of the virgin forest was born Macunaíma, hero of our people. He was jet black and a sun to fear of the night. There came a moment when the silence grew so great, listening to the murmurs of the Hiu Uraricuera, that the Tapanhumas Indian woman birthed an ugly child. That child is the one they called Macunaíma. Então, a tradução anterior é: In a far corner of northern Brazil, at an hour when so deep a hush had fallen on the virgin forest that the brawling of the Uraricuera River could be heard, an Indian woman of the Tapanhuma tribe gave birth to an unlovely son, sired by the terror of the night. This child was an oddity, his skin black as calcined ivory. They named him Macunaíma, and he was to go on to become a popular hero. Então, essa perspectiva já não é dentro do contexto do mesmo leitor. Né? Katrina, só tem uma coisa a dizer. Sim. What a fucking translation. Isso mesmo, né? Não, é por isso que eu tive coragem de retraduzir, porque a tradução... Todo mundo que conhece a literatura brasileira sabe que a tradução anterior não presta. Então... Muito obrigado. Aproveitar, o Claudinei mandou um recado dizendo que hoje foi publicado no blog do Conexões um texto da Katrina Dodson sobre o projeto em andamento da tradução do Macunaíma. Eu tenho aqui agora uma pergunta para a Eliane e para a Katrina também, do Roberto Vecchi. A pergunta é a seguinte: Edouard Glissant indica que a opacidade é uma forma de defesa e respeito do outro. A opacidade é um resto que não se traduz. Como o tradutor pode respeitar esta opacidade? Eu acho que tem a ver com o que eu estava falando sobre a ambiguidade literária, né? Porque existe ambiguidade ou uma lacuna do conhecimento do contexto cultural, mas, por outro lado, pode ser... acho que tem duas coisas, né? Então, tem uma questão da ambiguidade original, do texto original. Então, isso é essa opacidade, né? Eu te morro, I die you. É um respeito do próprio do estilo das escolhas do autor, de não fazer esclarecer alguma coisa. Por outro lado, quando é questão da cultura, né, eu acho que também, né, tem que tomar uma distância assim. Eu não mexo muito com dialeto. Então, eu acho que isso vai ser a grande perda da minha tradução de Macunaíma, é que quando ele faz coisas como regionalismos brasileiros e uma fala muito marcante, né, de uma certa região,
eu não posso levar isso para uma equivalente nos Estados Unidos, né? Colocando na linguagem do Sul, de certo povo, certa comunidade que é bem diferente do que a comunidade que é assinalada por essas marcas. Então, eu acho que assim, né, essa opacidade de não levar tudo, porque eu não posso, isso também dá respeito a um certo contexto. E tem Alison Andrews estava falando sobre isso outro dia. Eu acho que eu sou muito da mesma mentalidade, que existe maneiras de levar a ideia de uma língua falada, de oralidade, de registro mais baixo, em vez de literário, e dar uma ideia construída, né, de uma certa fala, sem que essa fala seja identificada com um certo povo. É isso. Eliane, por favor. No caso da Carolina, a gente já pode pensar essa ideia de opacidade desde da própria edição, né? Da questão de respeitar a língua dela, a maneira como ela utilizava a língua portuguesa na própria edição feita aqui no Brasil, que o próprio Audálio Dantas, que fez a edição de Corte e Despejo de Casa de Alvenaria, ele fala das certas omissões, coisas que ele retirou do texto, algumas alterações na questão de ortografia, para poder ficar claro e tal. No caso, já a dificuldade já entra daí, né? Que já não é bem a maneira como ela se expressou exatamente no texto original, no que ela tinha escrito. Quando se coloca para as traduções, eu não estudei as traduções da Carolina, né? O que eu tenho de ter lido durante a pesquisa é de adaptar essa escrita conforme o interesse daquele país, daquele contexto. Então, por exemplo, no caso da tradução em inglês, eles colocaram o título de Child of the Dark. E, no caso da tradução para o inglês da Inglaterra, ficou Beyond of the Pity, alguma coisa assim. Então, colocam um teor diferente já pelo título aí. A questão da piedade, daquela mulher sofredora. Então, tem esse olhar a respeito dela. Agora, dizer a dificuldade de respeitar esse outro na tradução já começa, no caso da Carolina, por aqui, da edição. Muito obrigado. Bom, repito que as perguntas podem ser enviadas por escrito. Marta, eu tenho uma pergunta para você. O seu depoimento foi um depoimento muito rico e muito importante para o projeto que nós fazemos. Algo que nós verificamos no nosso mapeamento, nós tivemos uma inspiração inicial, que foi um mapeamento similar, realizado nos anos 70 pelo saudoso Roberto Reis. Quando ele realizou esse mapeamento no final dos anos 70, só havia um brasileiro, que era o Severino Albuquerque. Atualmente, dos 347 mapeados, se no passado nós certamente diríamos que o maior número de mapeados seria de mapeados nascidos nos Estados Unidos, hoje mudou. O número maior de mapeados é composto por brasileiros, que ou fizeram doutorado fora do Brasil e ficaram, ou que começaram carreira... Exatamente. Você que tem uma longa trajetória, uma longa e riquíssima experiência como professora brasileira nos Estados Unidos, você percebe essa diferença? E se você percebe, qual a reflexão que você pode nos apresentar de quais as consequências dessa diferença? Mas no microfone, por favor. Sim, certo. Bom, eu acho ótimo que brasileiros com grande conhecimento do Brasil se dediquem aos estudos brasileiros, sem desmerecer a ótimos estudiosos como Peggy, como Katrina, como John Gladson, que nasceram fora, se apaixonaram pela cultura brasileira e trouxeram e continuarão trazendo
ótimos aportes. Então, eu acho ótimos os dois componentes. Né? Não vejo que seja necessário que o brasilianista tenha nascido no Brasil. Meus dois colegas, agora em português, um é holandês e outro é americano. Obrigado, Marta. A produção me avisa, de maneira britânica, que nós temos 8 minutos e 30 segundos para terminar esta mesa. Se não houver, em 15 segundos, de maneira germânica, uma pergunta, eu vou pedir às nossas convidadas que digam suas palavras finais. Serei generoso, eu dou 3 minutos para cada uma. Começaremos com a Katrina. Deixa eu pensar um pouquinho. Acho que dá para fechar, né? Vamos limpar o contexto. Nossa, há muito para dizer. É só para retomar alguma coisa que a Marta falou sobre o papel da música, do cinema, ao facilitar essa tradução intercultural. Eu também acho que nos contextos no exterior é preciso essa abordagem híbrida, né, por causa da barreira da língua. É um assunto que a gente estava conversando ontem, mas como os alunos, o mesmo público, né, pessoas não têm muito conhecimento ou eles não têm um nível de linguagem para entrar na literatura, ou eles não têm esse conhecimento sobre a cultura brasileira. Então, eu acho que, por um lado, né, a música, o cinema é muito mais facilmente consumidos. Então, não dá... É preciso alguma coisa como mais literatura, né, mas para dar uma abordagem mais rica. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, com Macunaíma, eu estava tentando facilitar, né, a distribuição do filme para o vídeo nos Estados Unidos, né? Isso era meu plano, mas de repente eu descobri que Kino Lorber, que é uma distribuidora norte-americana, eles acabaram de fechar um contrato para lançar, né, para vídeo, os filmes de Joaquim Pedro de Andrade. Então, eu animei, entrei em contato e agora eu estou tentando refazer, né, as legendas através da tradução. E eu acho que o filme, igual no Brasil, né, todo mundo assistiu o filme, nem todo mundo leu o livro na sua integridade. Então, eu acho que o filme vai facilitar o entendimento do livro, mesmo sendo uma adaptação muito livre, mas eu acho pode ser uma coisa fundamental, né, para facilitar a acessibilidade do livro. Então, só isso. Obrigado, Katrine. Eliane Conceição, por favor. Suas considerações finais. Minhas considerações. O que fica assim para uma mesa dessa falar da Carolina, né, como tradutora, professora no exterior, mas que eu queria passar aqui para o público, aqui brasileiro, no caso, é que a necessidade da gente conhecer a obra da Carolina mais e melhor, né? Num contexto em que a gente está vendo surgir, principalmente vindo do exterior, né? Eu sou fascinada pela Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, traduzida agora para a gente e tal, que a gente também conheça as nossas escritoras negras e o que elas têm a dizer. E eu acho que isso é fundamental. No caso da Carolina, a minha experiência como professora da rede pública, né, do Estado, eu trabalho em Araraquara, moro 2 ruas abaixo da rua onde o Mário de Andrade escreveu. A gente tem um esforço tremendo para fazer essa molecada ler, né? E, no caso da Carolina, há um desconhecimento imenso da obra dela e de tudo. E, mesmo agora, com 2 vestibulares, a Unicamp e outra no Sul, eu não lembro, Universidade Federal do Rio Grande, não lembro qual que é, vão colocar nos próximos vestibulares, mas essa necessidade da gente conhecer outras vozes, outras escritoras, outros escritores,
e pegar, né, para essa questão. Daí, a gente conhecendo bem a tradução, vai ser até melhor. Acho que é isso. Está ótimo. Obrigado, Eliane. Marta Peixoto, por favor. Bom, eu só queria dizer que, atualmente, os alunos americanos veem muito mais de lidar com imagens do que com palavras. Então, torna-se difícil insistir na leitura de textos difíceis quando estão acostumados a escritas rápidas, né? Como é que se diz? Texts. E também há um fascínio por imagens na televisão, na internet e tudo. Então, são mudanças que o ensino, a didática, tem que assimilar de alguma maneira e lidar com elas. Muito obrigado, Marta Peixoto. Só um minuto, por favor. É que, antes de concluir, eu só queria convidá-los para permanecerem, porque às 18 horas, daqui a 30 minutos, haverá a mesa Atores da Internacionalização, editores, tradutores e agentes literários. Será uma mesa muito interessante, coordenada pelo Felipe Lindoso, com a presença do Chad Post, Eric Becker, importantes editor e tradutor norte-americanos, o Fábio Lima, que é responsável pelo o projeto de financiamento de tradução, e uma das mais importantes agentes literárias do Brasil, a Lúcia Riff. E às 20 horas, atendendo ao pedido da Eliane Conceição, nós terminaremos em chave de ouro, tendo a honra e a alegria de contar com a presença da Conceição Evaristo, que aqui está, e de sua tradutora e editora para o francês, a Paula Anacaona, com a coordenação do Big Boss do projeto, que é o Claudinei Ferreira. Então, agradecendo muitíssimo aos nossos convidados, agora sim vocês podem aplaudi-los.